Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos dar sequência então a esse tema. A fé é mais do que acreditar. Nesta noite, a fé o conduz a uma vida aprovada por Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3. Por favor. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Nós temos aprendido ao longo dessas meditações a definirmos a fé de acordo ou segundo a palavra de Deus. Temos aprendido que a fé não deve se transformar em um instrumento pessoal a fim de alcançarmos de Deus riquezas, prazeres e até poder social ou pessoal. É um erro o que muitas igrejas estão fazendo, ensinando que se você tiver fé, você obterá riquezas, benefícios. Isso não é verdade. Antes de tudo, a fé é um dom de Deus para trazer o que? A nossa mente uma confiança muito forte, uma convicção firme em Deus. E além disso, nos dá a esperança de que a nossa salvação se completará na eternidade. Uma dimensão espiritual que nós não vemos, mas que existe, sem começo e sem fim. Porque essa dimensão está dentro da natureza de Deus, que é chamado de um Deus eterno, que não tem começo e nem fim. Nós vivemos dentro do espaço-tempo. Deus nos deu alguns anos para vivermos. Não deveríamos viver tão pouco, mas assim vivemos.
e deveríamos aproveitar esses anos com respeito e temor a Deus, para que um dia possamos estar com Ele nesse lugar abençoado. No entanto, quanto maior se torna a nossa consciência espiritual acerca da eternidade, não abandonamos as nossas responsabilidades nesta vida. Tratamos o nosso trabalho com seriedade. Os nossos relacionamentos, nos esforçamos para que eles sejam saudáveis. Procuramos exercer nossas vocações com alegria e prazer, a fim de não prejudicar nossos patrões e o próximo. Procuramos ser bons pais, boas mães, bons filhos, para que a nossa família reflita a glória dos céus que nos espera, porque lá existe harmonia. Quanto mais consciência espiritual da eternidade que obtemos, mais desgarrados, despreendidos das coisas desta terra ficamos. Não que gostemos da ausência do que Deus nos deu, não. Eu gosto de tudo que Deus me dá, mas não posso me prender às coisas que Ele me dá. Luto para preservar o que Deus me deu, mas Ele é maior do que tudo, porque nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Uma coisa que eu peço a Deus é isso: ajude-me a não ter fé na minha fé, ajuda-me a ter fé na fé de Jesus. Quanto mais consciência espiritual da eternidade temos, mais buscamos ansiosamente as qualidades contidas nessa tal vida eterna. Porque o termo não se refere apenas a uma vida futura, mas se refere a um estilo de vida que nos é dado no presente, e o seu nome é a vida eterna. Assim como nós temos a vida terrena, nós temos dentro de nós a vida eterna. Esta vida animal, que nos dirige muitas vezes mais pelo instinto do que pela razão, não deve abafar a voz da vida elevada que Deus nos deu, que no grego a vida eterna ou a vida elevada é a palavra Zoe. Mas é natural que enquanto estamos vivendo aqui, precisamos ter fé. Por quê? Para desfrutarmos de todos os recursos provenientes da graça de Deus. Se a vida eterna age em nós aqui, é por alguma razão. É porque Deus quer mostrar a sua bondade, a sua grandeza através de nós. Afinal, Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo as obras que vocês fazem, glorifiquem a Deus, o vosso Pai que está no céu. Então a vida eterna está em nós, para que nós possamos fazer as obras de Deus e Ele ser glorificado. Então é natural que a fé nos dirá acerca do que Deus quer e de como Ele quer fazer as coisas.
e Ele nos usará. Ou seja, Ele usará todo aquele que se dedicou a Ele de coração. Nós temos no passado homens como Abraão, Noé, Moisés, Josué e tantos outros, mas eu cito apenas 4. Por exemplo, Abraão, pela fé, saiu da sua terra, deixou lá os seus parentes e corajosamente seguiu as orientações de Deus a uma terra que Deus iria lhe mostrar, a terra prometida. Noé, pela fé, obedientemente, construiu uma arca, algo ilógico nos seus dias, dentro de um mundo que não sabia o que era chuva, enchentes, e durante 120 anos ele construiu a arca e pregou sobre as coisas que viriam. E com a construção e o seu trabalho, ele condenou aquele mundo que tratou Deus com desdém e zombaria. Não acreditou na sua pregação. E chegou o dia do dilúvio, quando o próprio Deus fechou as portas da arca. Moisés, pela fé, conheceu a sua história na grandeza dos seus dias, mas conheceu Deus em dias mais humildes, na poeira do deserto, ao ver uma sarça, um arbusto queimando e que não se consumia, foi ver o que estava acontecendo e ele ouviu Deus. Ele recebeu um chamado de Deus. A princípio, ele se assustou e queria rejeitar, mas depois corajosamente compareceu perante o faraó, realizou os milagres que Deus lhe disse para realizar e tirou o povo egípcio do Egito, do cativeiro, e o conduziu até a entrada da terra prometida, porque depois ele passou o bastão a Josué. Josué também, pela fé, após muitas batalhas, ele entrou na terra prometida e a possuiu. Ele não a possuiu sem guerrear. Deus foi a sua força e a sua liderança. Mas eu questiono, se esses homens pela fé fizeram tudo isso, o que a expressão pela fé significa para você? Significa que você pode fazer todas as coisas que esses homens fizeram? E muitos outros fizeram? Significa que pela fé, se você tiver fé, você pode curar todos os doentes do mundo? Por que não se prega por aí que quem tem fé não fica doente? Que quem tem fé vai lá e põe as mãos sobre os doentes e os cura? Por que esses pastores, em vez de pregar isso na televisão, não são mais humildes e vão nos hospitais?
esta semana vou visitar o Hospital do Câncer muitas vezes para o meu tratamento. Lá é um prato cheio. É só entrar lá e pôr as mãos sobre as pessoas e tirá-los de lá. Mas eles mentem, porque as coisas não são assim. Se tiver fé, dizem alguns, todos os seus problemas serão resolvidos. E então nós começamos a atrair as pessoas por meio desses mentirosos. Há certas reuniões que prometem soluções mirabolantes, mágicas para o casamento, para os estudos, para as questões financeiras. Infelizmente, isso não é viver pela fé. Se você tem vontade de viver pela fé, você tem que tirar da sua mente esse tipo de pensamento. Que a fé foi algo que Deus lhe deu para você obter o que você quer da parte dele. E volto a dizer, a fé não é uma ferramenta pessoal para que você venha conseguir o que quer da parte de Deus, riquezas e bem-estar. Porque quando você olha a vida de Abraão, foi um homem rico, mas não foi fácil a sua vida. Você olha a vida de Moisés, ele foi rico, ficou pobre, e morreu no topo de uma montanha, sem que alguém saiba onde ele foi enterrado. Noé era um homem importante no seu tempo, acredito eu, mas era um homem que amava a Deus. E durante 120 anos, na sua incumbência de construir uma arca, ele e seus filhos, imagine que trabalho! Josué, o menino assustado, sabe lá o que é substituir Moisés? Deus tinha que falar com ele: tenha coragem, seja forte, eu sou com você, como fui com Moisés. Deus tinha que lembrá-lo constantemente disso, que ele era a pessoa escolhida, porque nós temos o hábito de olharmos para as nossas fraquezas e esquecermos as palavras do apóstolo Paulo, que o homem que anda com Deus aprende uma grande lição, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem, e que quando o homem é fraco, por causa do poder de Deus, ele se torna forte. A fé nunca alimentará o nosso egoísmo. Deus não nos deu fé para que fizéssemos correntes, campanhas, novenas, para alcançarmos coisas, a fim de serem usadas no nosso consumo. Isso não é fé, isso é mentira. O meu trabalho diante de Deus, repito, é alertá-los quanto a esses erros, porque Deus quer que vocês estejam um dia na eternidade.
mas para que vocês comprovem o que eu estou dizendo, Hebreus capítulo 11, verso 2, que nós já lemos, mas vamos ler agora, para compreender o seu sentido. Veja, foi pela fé, num determinado, o que significa esta expressão foi pela fé? Que num determinado momento e pela ação da fé, foi numa determinada data, em um homem que cria em Deus, Deus falou com ele acerca de algo muito específico. Dá para entender ou não? Sim. Então foi num período, numa data específica, pela ação da fé, que as pessoas do passado conseguiram o quê? A aprovação de Deus. O que seria essa aprovação? Um testemunho honroso, elogiado por Deus, por terem em si mesmos uma atitude de mártires, por causa da revelação que receberam. Entendam, aqui está Abraão. Deus vem trabalhando na sua vida, e então Deus diz a Abraão: saia da sua terra. Deus vem enchendo o seu coração, e então chega um momento em que ele diz: agora é hora de você sair daí. E ele, para sair de lá, tem que morrer para si mesmo. O mártir verdadeiro não é propriamente aquele que morre por uma causa, mas é aquele que morre primeiro para si mesmo. Quem morre para si mesmo se esconde em Jesus, desaparece nele. Quem morre por uma causa não nobre, quer ver seu nome reconhecido na história. Porque ele não tem mais saída. Sou um mártir. Eu poderia citar uns exemplos, mas não quero chatear alguns, porque a história está cheia de falsos mártires, que levaram as pessoas apenas a beberem água de brejo, água imunda. Ninguém morreu como Jesus, porque além de ter morrido, ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, tanto no céu como em nosso meio. Essa expressão pela fé é algo dativo, que estabelece uma data, um momento. Em algum momento da sua vida, Deus vai pedir uma ação. E se você morrer para si mesmo, que é o necessário para se realizar esta ação, e caso você faça isso,
isso será um testemunho honroso perante Deus, elogiado por Ele. Mas isto não quer dizer que você ficará livre de atropelos, de adversidades, de lutas ou aflições. A fé dada por Deus sempre deve estar ativa dentro de nós e trabalhando em nossas mentes, como nós vimos no versículo 3 a semana passada, e está aí diante dos seus olhos na Bíblia, quando o texto sagrado diz que é pela fé que entendemos. Há pessoas que dizem que Deus não age na mente, só no espírito. Mentira. Eles não leem a Bíblia e pregam para pessoas que não leem a Bíblia, porque apesar de já termos deixado a Idade Média no século passado, há muitos séculos atrás, mas parece que a Idade Média continua em nós, uma era da escuridão, da ignorância. A fé trabalha em nossa mente para que haja uma forte confiança em Deus. Ela gera crença, um conjunto de ideias, de verdades, pensamentos sobre o caráter, o poder, a pessoa e os planos de Deus, a fim de que nós confiemos nele e obedeçamos. Pois na Bíblia, quando nós olhamos os grandes homens de Deus, nós os vemos obedecendo. Por isso eu digo que em algum momento você terá que morrer para si mesmo, a fim de fazer a vontade de Deus, pois é através da sua instrumentalidade que Deus revelará o que? Sua bondade, misericórdia, poder ou justiça. O seu marido está lhe tratando mal, e Deus lhe dirá: ame. O seu filho está reagindo violentamente, e Deus diz: seja amigo dele, escute-o, abrace-o. Sua esposa anda agitada, e Deus lhe dirá: tenha paciência. Tudo que Deus lhe pede está em Gálatas 5, 22, 23. Que é o fruto do Espírito. Deus vai pedir fidelidade, Deus vai pedir amor, paciência. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre, mas que você tenha em mente que isso será pedido por Ele, e que a fé existe para que você expresse os atos de Jesus, o caráter de Jesus na sua vida. Que você no trabalho seja honesto, que você aprenda a ser hospitaleiro, a não
não se isolar das pessoas, mas aprender a se relacionar saudavelmente com todos. Enfim, a fé verdadeira o auxilia a viver reconciliado com Deus. O que é uma reconciliação? É entrar para dentro de algo e mudar para ter aquilo que você está experimentando. Você já não é mais o mesmo. É o que Paulo diz. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele ensinou que Deus nos fez em novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A fé nos leva à novidade, a descobertas. Sobre a nossa personalidade, nós conhecemos, e não nos enganamos. Sobre o terror que somos, sobre o perigo que representamos, e do que somos capazes quando enfurecidos. Quando fora de si, ou de nós mesmos, imagine do que somos capazes. Somos capazes de destruir pessoas com poucas palavras. Sabemos a quem procurar, onde, desculpe a expressão, mas onde fuçar. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as pessoas mais velhas. Eu estou ficando cada vez mais velho e dizem que os mais velhos se tornam chatos. Se vocês puderem deixar a chatice de lado e encontrar um pouco da sabedoria dos velhos, fique com isso. Porque um dia você vai ficar velho também. E os seus filhos poderão rejeitar você como castigo de Deus por ter rejeitado quem você não deveria. Nada que nos acontece nesta vida é por acaso. Deus está sempre nos ensinando. Deus nos ensina pela fé. A fé é o caminho pelo qual Ele nos ensina a vivermos uma vida de comunhão com Ele. E Ele nos diz sobre o que deve ser feito e como deverá ser feito. Quero lhes dar um exemplo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E se vocês tiverem fôlego ainda, abrir sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 1 ao 14. Vocês estão entendendo? Versículos 1 ao 14. Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia,
porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Veja o verso 3. Ele subiu um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Se Jesus sobe um monte e leva os seus discípulos, ele está se separando da multidão, mas a multidão vem atrás dele. E por que ele levou os seus discípulos a um monte e se assentou com eles? Porque esta era a posição clássica de um rabino ao desejar ensinar alguma coisa. Na sinagoga, o rabino sentava e o povo levantava. Nas igrejas, o povo senta e o pastor levanta, se bem que ultimamente eu também sento. Nem sempre fui assim. Mas Jesus está querendo ensinar algo sobre a Páscoa. Mas olha o verso 5. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Isso era um problema. Uma multidão querendo ver sinais, e num horário impróprio, não para ele, mas para elas mesmas. Jesus prevê um problema, e então ele vai testar, provar os seus discípulos sobre como eles poderiam resolver o problema. Então disse a Filipe, olha a pergunta que ele faz: Onde vamos comprar comida para toda essa gente? Mas repare no verso 6, que ele sabia o que iria fazer. Ele sabia muito bem o que ia fazer, porque Deus já havia mostrado a ele o que deveria ser feito. Mas as pessoas deveriam confiar nele, e ele prova, ele testa as pessoas. Mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E qual foi a resposta de Filipe? Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata, isto é, precisamos trabalhar 200 dias, pelo menos, para dar a essa gente um pedacinho de pão. Então a resposta de Filipe era impossível. Manda essa gente embora. Então um dos discípulos, um tal de André, irmão de Simão Pedro, imagine, família bem ajustada, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para toda essa gente? Pedro diz: imagina, Senhor, a única coisa que nós temos aqui é um menino com alguns pães e uns peixes, não é nada. Então a resposta na perspectiva humana era impossível. No entanto, nós temos aprendido pela leitura das Sagradas Escrituras que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Mas o que é possível para Deus é aquilo que nós queremos, e por isso nós dizemos: Deus, isso é impossível para mim, eu estou colocando nas tuas mãos porque sei que o Senhor faz. E esquecemos de perguntar: o Senhor quer fazer? Porque também nós aprendemos pelas Escrituras Sagradas que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, e se for a vontade dele, então ele vai nos atender.
mas nem sempre o que pedimos é. Então Jesus disse, diante da impossibilidade, vou mostrar a vocês que vocês sempre estão buscando respostas pela perspectiva humana. Digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Jesus está coordenando o seu milagre por meio de quem? Dos seus discípulos. Ele não vai realizar esse milagre sozinho, ele vai realizá-lo através e em cooperação com os seus discípulos. Deus quer fazer algo neste mundo, mas Ele não quer fazer sozinho, Ele quer fazer o que tem que ser feito através de nós e com a nossa cooperação. E Ele vai dizer o que deve ser feito, como deve ser feito, e Ele vai falar com as pessoas que estão perto dele. Imagine que as pessoas que estão perto de Deus sempre têm a iluminação do Senhor, nem sempre. Aí está Filipe e André, que andaram com Deus, que estavam lá no alto com Ele, e não tinham a perspectiva dele, e ainda precisavam aprender. Andar com Deus é um aprendizado constante. Louco é aquele que acha que sabe, quando na verdade nada sabe. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. As mulheres e as crianças não eram contadas. E naquele tempo não havia internet, televisão, rádio. Cada família tinha 5, 6, 10 filhos. Imagine o número. Imagine o jantar que Jesus teria que oferecer para aquela turma. Jesus vai usar carboidrato e proteína. O pão e a carne do peixe. Foi o que Deus deu no deserto para o povo de Israel. Carboidrato, algum tipo de pão e proteína, as codornas, para que o povo pudesse andar. Eles se alimentaram de pão e codorna, e aqui de pão e peixe. O pão vem do céu, mas o peixe tem que ser pescado. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E imagine, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram. Recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Repare, eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Qual era o número dos apóstolos? 12. Quem é o pão? Jesus.
Aqui não está dizendo que sobrou peixe, mas que sobrou pão. Quando Deus nos dá a presença de Jesus, Ele nos dá para soprar. Por isso eu digo, você não conseguirá jamais imaginar a abundância que está nessa vida que habita em você. E quando você diz não dá, você está dizendo que não dá por causa da perspectiva humana. Porque se Deus disser que dá, esteja certo que dá e só. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, na abundância e na escassez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: quem pode nos separar do amor de Deus? Não é o futuro, nem o passado, nem o presente, nenhum poder no céu, na terra ou no inferno. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode estar se alimentando de uma tristeza, de uma depressão, de uma angústia, de uma aflição, de uma insegurança, de uma síndrome, de um trauma, de uma mágoa. Que não deveria. Quem sabe você se acostumou com esses sintomas para chamar atenção. O mentiroso é uma pessoa forte. Porque ele se arrisca a mentir. Mas ele não é sábio. Porque com a sua mentira ele não constrói nada. Mas aquele que se enfraquece e se esconde à sombra de Deus é sábio, porque viverá pelos seus preceitos. E no temor do Senhor, ele alcançará intimidade com Deus e enxergará a vida com os olhos do Altíssimo. O mais incrível é o verso 14 diz: os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Há quem diga que se o povo vir milagres, pastores pregam isso, igreja de poder, que vê milagre, o povo crê. Não crê. Aí está o exemplo de alguém, de pessoas que experimentaram o milagre, saborearam o milagre, sentiram o cheiro do milagre e não perceberam quem Jesus era. Nem sempre o milagre
dirá aquele que o experimenta sobre quem Jesus realmente é, e muito menos acerca dos planos de Deus, pois a sua mente precisa ser iluminada. Ninguém consegue seguir a Deus sem a iluminação que a palavra de Deus dá pelo Espírito Santo, como eu mostrei naquele gráfico a semana passada a vocês. Veja o verso 15. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem o quê? Então o que ele fez? Voltou sozinho para o monte. Ele não aceitou essa nomeação. Ele não aceitou este encargo. Ele não aceitou esta euforia. Jesus não está entregue às loucuras da psicologia humana. Um dia ele será rei, e ele reinará este mundo por 1000 anos, segundo o livro do Apocalipse. E no final destes 1000 anos, as pessoas se revoltarão contra ele, mesmo tendo experimentado um reinado de paz, porque o ser humano, após ter adquirido a natureza de Adão e Eva, nunca mais conseguiu ter sossego de alma, paz de espírito. Ele odeia isso. Nós dizemos que buscamos paz de espírito, mas odiamos isto. Queremos estar sempre em guerra. Pois se amássemos e desejássemos a paz, nós procuraríamos o bem comum. O fato de sermos fofoqueiros, maliciosos, maldosos, sentirmos-nos superiores a este ou aquele, ou estes ou aqueles, mostra claramente a nossa falta de ingenuidade. O fato de não confiarmos naquele que nos criou e não darmos a Ele o que é dele, revela o quanto nós somos maus. Pois sabemos que a obra de Deus é a causa, chamaria assim, mais nobre que existe neste mundo, e nem a ela nos comprometemos. Portanto, você pode ter uma Bíblia, uma igreja local, que é a sua família espiritual. Você pode experimentar milagres, ouvir os ensinamentos do Evangelho, orar, cantar, se alegrar com todas as coisas que Deus faz, estar na presença dEle e não crer nele. De fato, como Ele é. E Jesus ensinou a razão disso, porque poucas horas depois, Ele tentou se retirar da multidão que Ele alimentou e não reconheceu como Filho de Deus, como Messias, como Salvador e Messias. Essa multidão
espera lá, vocês comeram do pão, mas vocês precisam entender o que é esse milagre. Por que Deus fez este milagre? Por que Deus os abençoou com o pão e os peixes? Por que Deus os alimentou? E Ele explicou sobre o pão da vida. E sabe o que fizeram? A maioria começou a criticá-lo duramente, dizendo que ele era um impostor, um herege. As pessoas querem milagres, soluções rápidas, respostas imediatas, mas nunca querem ter a disposição mental para pensar, para aprender. As igrejas hoje não ensinam mais, porque os pastores colocaram em suas cabeças que as pessoas não têm capacidade para pensar. Eles se esquecem da palavra que Deus deu por meio de um de seus profetas chamado Oséias. Quando Oséias se levantou e disse aos líderes da religião: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque vocês sacerdotes, vocês líderes recusaram o conhecimento, e então eu os recusarei suas famílias e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Deus está anunciando uma desgraça à vida daqueles que não ensinam e à vida daqueles que não querem aprender. Se o próprio mundo desgraça a vida daquele que não se forma, por que o reino de Deus aceitaria pessoas desinformadas, mal educadas, apáticas de forma alguma? Jesus diz a razão em João capítulo 6, versículos 36 ao 38. Jesus diz: mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Eles estão vendo Jesus, recebendo o milagre, mas não creem. Você está aqui anotando, escutando, e pode não estar crendo. Então ele diz: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. Significa que ninguém pode ir a Ele se não receber uma revelação do Pai. Eu entendo porque alguns aqui continuam talvez na incredulidade. Penso eu que Deus ainda não escolheu o momento exato para revelar a glória de Deus a você. Ou pode ser que Ele tenha revelado e você não está levando a sério. Então Jesus disse: de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Significa que eu faço um compromisso com aqueles que o Pai me dá, de trabalhar com eles, na mente deles, para que eles cresçam e façam a vontade de Deus. Por quê? Pois ele diz no mesmo texto: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Se Jesus é o nosso exemplo, é a Ele que nós devemos seguir. Nós não estamos aqui para tentar forçar a Deus fazer o que queremos, mas estamos aqui para aprendermos a morrer para nós mesmos, para fazer o que Ele quer. Nós teremos a vida
felicidade. Mas teremos aqui 70 e poucos anos para sofrer, porque escolhemos mal. No milagre, Jesus deu ordem aos discípulos e eles obedeceram, e eles foram aprovados por Deus porque obedeceram. Mas aquela multidão foi reprovada por Deus por causa da sua incredulidade. Eu disse no início sobre Abraão, Noé, Moisés e Josué. Por que mencionei Ló? Porque ele era sobrinho de Abraão. Abraão saiu da terra obedientemente e continuou seguindo Deus. Ló deveria ser um discípulo de seu tio, mas fez péssimas escolhas e foi reprovado. E não só isso, quando Deus deu-lhe uma nova oportunidade, lhe deu uma nova oportunidade, porque seu tio intercedia por ele. Ao sair de Sodoma e Gomorra, a sua mulher não conseguiu se desprender das coisas que tinham que ficar para trás, e desobedeceu a Deus e se tornou uma estátua de sal. O que Deus diz para você, deixa para trás, deixa para trás. Se você ficar resmungando e ficar buscando pessoas que te aconselhem a ficar amargurado, você é reprovado. Eu me lembro que quando Deus falou comigo, eu tomava tarja preta, porque eu não podia esquecer o meu passado, minhas frustrações, o que me tiraram. Mas quando Deus entrou na minha vida e começou a mostrar quem eu deveria ser, eu disse: chega, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você é reprovado. E você é aprovado. Noé foi aprovado pela sua obediência, mas a sua descendência reprovada. Moisés foi aprovado por Deus pela sua obediência, mas o povo que ele tirou do Egito foi reprovado e nunca entrou na terra prometida. Viram milagres, todos eles viram. Os que experimentaram os milagres não entraram. E tem pastor falando para você: se você crer, você vai ter isso, ter aquilo. Você não vai ter nada. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Josué foi aprovado pela sua obediência, mas o povo que com ele entrou na terra prometida não levou a sério as advertências de Deus e foi reprovado. E foi levado mais tarde cativo, tanto para a Assíria, o Império Assírio, como para o Império Babilônico. A fé vai além de acreditar e obter milagres da parte de Deus. Eu sei que os milagres abençoam nossas vidas e as vidas das pessoas,
Porque assim, quando os discípulos obedeceram a Jesus, as pessoas foram abençoadas. Mas a fé visa nos ensinar a sermos pessoas obedientes, a fim de alcançarmos a aprovação de Deus e um dia vivermos na eternidade. Por isso, termino com a ajuda de Deus e com a paciência de todos vocês essa meditação hoje. Tenha o desejo de fazer a vontade de Deus, pois essa é a prova de que você recebeu o seu chamado dele para estar em Cristo. Se você não tem vontade nenhuma de fazer a vontade de Deus, pode estar certo, ou Deus não falou com você, ou você é um grande desobediente, reprovado. Você pode ter qualquer função, qualquer cargo dentro de igreja, você é um ineficaz, um imprestável, uma pedra na sandália de Cristo. Atente aos ensinamentos de Jesus, pois eles revelam os planos de Deus por trás de todas as coisas. Aprenda o Evangelho e saiba que esses ensinamentos revelarão que há coisas que você não vê, mas elas estão lá. Eu não vejo Deus aqui, mas Ele está lá. Glória a Deus. Antes eu tinha muito vigor para pregar, agora menos. Por que Deus permitiu tudo isso em minha vida? Eu não o culpo, eu o amo. E cada vez mais eu o amo, eu o amo, eu o amo, eu o amo. Eu o amo. Eu te amo. Não se assuste com a multidão de problemas, pois Jesus já sabe o que irá fazer. Glória a Deus. A gente leva um susto, mas temos em mente, Ele já sabe o que vai fazer. Não seja precipitado, antes confie e obedeça às orientações de Deus em Cristo. Não se precipite, não comece a dizer, é impossível, não dá, você não está na minha pele. É o que alguns dizem às vezes aqui. Ele fala lá, porque eu estou na minha pele, porque você está na minha. Na verdade eu não tenho nem que estar na tua e nem você na minha, nós temos que estar em Cristo. Tenha o desejo de ser um canal de Deus, a fim de abençoar outras pessoas. Por que você obedece a Deus? Para receber dele a aprovação e ser uma bênção para outras pessoas. Mantenha a sua fé em Cristo viva, acesa, mesmo em meio à incredulidade humana. Não fique dizendo, Deus, eu creio, ninguém na minha casa crê, é muito difícil, ai meu Deus. Haviam 4 pessoas no reino da Babilônia. Um dia 3 deles não obedeceram às ordens do rei para se dobrarem perante a sua estátua, porque
confiaram no que Deus lhes falou no coração. O rei terreno os mandou para dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, além do normal. E quando olhava pelo respiro daquela fornalha, se assombrou ao não ver apenas 3, mas 4. E ele disse: um deles tem a semelhança de um Deus. Jesus estava lá. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, depois de um certo tempo, abriram as portas com muito cuidado e gritaram: Daniel, se você está aí, sarcasticamente. Ele disse: estou. É você, Daniel? Sou eu. Deus enviou o meu Senhor, que fechou a boca dos leões. Eu trabalho, lá no meu trabalho não tem nenhum cristão. Olha, fale com Deus. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Não te abandonarei, não te deixarei. Jesus é o poder de Deus para realizar seus atos poderosos na sua vida. Então, seja agradecido. Não é você quem faz, é Ele. A graça de Deus sempre traz provisões futuras. Portanto, guarde-as no seu coração e mantenha-o cheio com elas. Por que 12 cestos cheios de pães e não de peixes? Porque Ele é o pão da vida. Toda a bênção de Deus está em Cristo. Mantenha o seu coração cheio de Jesus. Que Deus nos abençoe. Semelhante a